Senhores Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos, por favor. Pelo que agradecia que me ajudassem a criar condições para o efeito. O deputado Nuno Dias não vem? Ele é o... Ok. Senhores Deputados, antes de iniciarmos esta audição, eu queria colocar à consideração dos senhores Deputados, só para resolvermos esta questão já, e aproveitar o facto de estarmos aqui, que me chegou há pouco uma solicitação do grupo parlamentar do PS sobre o projeto de lei número 712 que tínhamos definido como as 12 horas de hoje para a entrega de propostas, e o grupo parlamentar do PS sugere ou solicita que as mesmas possam ser entregues até às 16 horas. Provavelmente estamos em condições de as entregar daqui a meia hora ou uma hora. Muito bem, eu coloco a questão aos grupos parlamentares, se alguém vê inconveniente em que o prazo seja alargado para as 16 horas. Não havendo nenhum inconveniente, então está definido até às 16 horas para o envio destas propostas. Muito bem, Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, não sei se já me está a ouvir, vamos fazer apenas um pequeno teste, só ver se o conseguimos ver e ouvir. Sr. Engenheiro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, então vamos já iniciar os nossos trabalhos, bom dia. Srs. Deputados, bom dia então novamente, vamos dar início a esta segunda audição. E queria, desde já, além de cumprimentar as senhoras e senhores deputados, uma vez mais, queria cumprimentar também o senhor engenheiro Carlos Matias Ramos, dar-lhe as boas-vindas aos nossos trabalhos, à nossa Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, e queria informar o senhor engenheiro, bem como os senhores deputados, que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e, por fim, mais 15 minutos para uma intervenção final do Sr. Engenheiro. Pelo que estamos em condições de iniciar a nossa audição e daria, deste modo, a palavra ao Sr. Engenheiro para, em 10 minutos, fazer a intervenção inicial. Sr. Engenheiro, faz favor, uma vez mais, bom dia, bem-vindo e é um gosto recebê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os seus deputados e apraz-me aqui registar que eu vi já o deputado Paulo Muniz, com quem tive o gosto e a honra de ter como Presidente da Secção Regional dos Açores, na altura em que eu era bastonário. E, claro está, cumprimento todos os deputados, como é uma obrigação e o meu gosto. Começo por afirmar o seguinte: eu entreguei um memorando, é o meu estilo, com todas as afirmações que agora estou a fazer, que eu vou fazer, melhor dizendo, e esse memorando contempla, de forma resumida, várias posições relacionadas com aquilo que é o objeto desta audição, que é o Montijo. E começo por referir que os documentos que utilizo são documentos da ANA, ou solicitados pela ANA, e documentos que eu tenho próprio compilado, desde o contrato de concessão até à necessidade que sinto de responder a várias afirmações que são feitas sem qualquer sustentação relacionadas com este processo. E começo por dizer, utilizando um relatório da ANA de 22 de dezembro de 2007, que diz o seguinte: considera-se desaconselhável a localização Montijo para a implantação de um aeroporto complementar à Portela. Repito, é um relatório da ANA. E, para justificar esta afirmação, o relatório contempla várias vertentes: a complexidade do espaço aéreo, as condicionantes físicas do local, os impactos ambientais, os volumosos investimentos, os custos operacionais elevados. Infelizmente não vou ter tempo nos 10 minutos que me foram disponibilizados para responder a isto com pormenor, mas vou tentar centrar-me em dois deles: as condicionamentos físicas do local, que têm sido objeto de várias afirmações sem qualquer sustentação. Perdoem-me, eu não tenho meias palavras, gosto de confrontar, gosto do diálogo, e falar sobre os condicionamentos físicos do local. E começo por referir aquilo que tem sido uma prática na defesa de Montijo, dizer que é uma solução mais barata,
de mais rápida execução e que não passa de uma reciclagem. Foi o último termo que foi adotado para fazer a caracterização do Montijo. Ora, nada disto é verdade. E vou explicar. A base aérea número 6 é uma base aérea que tem duas pistas, a chamada 0119, que é aquela que está em causa, e a chamada 0826. A 0119 é aquela que é adotada por razões de operacionalidade, tendo em conta que a Portela tem a pista a chamada orientação 0321. E esta pista 0119 não serve para nada. Não tem condições de carga e vou explicar que ela vai ser toda aterrada para cumprir aquilo que é exigências do próprio estudo de impacto ambiental. E vou dizer porquê. Ora, a pista tem um comprimento inferior a 2.200 metros, o que não dá para a descolagem sem penalizações de peso de aviões, os chamados narrow body, que são os aviões muito simples que andam a voar na Europa, que são o A321, o A319, o A320, e que a TAP, pelo menos, tinha cerca de 19, se bem me recordo, a EasyJet tinha 31 e coisas do género. Portanto, a pista não tinha comprimento suficiente para permitir a descolagem sem penalização de peso de aviões desses narrow body, chamada classe C. Portanto, todos os aviões de classe superior tinham que ir para outros locais. E, portanto, para compensar esta situação, a ANA previu o aumento do comprimento da pista para mais 390 metros. Para quem não lida com engenharia, 390 metros são quase 4 campos de futebol. Portanto, 4 campos de futebol não só no comprimento, como na largura, porque a pista terá 45 metros na zona pavimentada, mas de proteção à pista há sempre uma zona com uma largura de 150 metros no mínimo, se não tiver o taxiway. Ora, o comprimento da pista, o aumento do comprimento da pista para sul, faz-se numa zona de aterro e obriga a uma altura desse aterro que cerca de 8 a 10 metros, porque o Estudo de Impacto Ambiental impõe na cota final da pista a cota 5. Se prolongasse com a inclinação atual, daria a cota 2,70. Desculpem-me os números, eu sou engenheiro, não tenho outra forma de intervir que não seja com números. E significa que, para cumprir aquilo que é uma disposição do estudo de impacto ambiental, toda a pista tem que ser alteada, tem que ser aterrada numa linguagem corrente. E o alteamento dá-se na zona terminal de 2,30 metros, 2,3 metros. É mais ou menos metade da altura da sala onde se encontram os seus deputados, para terem uma ideia. E, portanto, esse aterro vai sobrepor-se a um aterro que lá está, que é um aterro hidráulico, porque 1/3 da base aérea número 6 foi conquistada ao estuário, ao braço de estuário que banha o Montijo e o Barreiro, etc. Portanto, essa zona é uma zona de aterro hidráulico e de baixa capacidade de carga, portanto, que ser reforçada para aguentar com o impacto dos aviões civis, não são aviões militares. Portanto, são coisas completamente diferentes. Portanto, o que é que acontece na prática? Toda a pista vai ser aterrada, desde a cota 5, que é imposta pelo Estudo de Impacto Ambiental, a sul, portanto, a 01, até a 19, na extremidade norte, que terá a cota 11. Portanto, toda ela tem que ser reperfilada e aterrada com um valor médio de 1,2 metros, número redondos. Portanto, toda a plataforma onde se localiza a pista, os caminhos de acesso, o taxiway, os edifícios têm que ser alteados e o que aproveitam na base aérea número 6, pura e simplesmente, é o espaço. A reciclagem é uma utopia. Além de que o problema de estar fundado em lodos na zona de prolongamento para sul significa que eu tenho que ter cuidados especiais em termos de consolidação daquele solo. Tenho 4 metros de espessura de lodo, a rocha está a 24 metros e, sem entrar em pormenores de engenharia, todos percebemos que é de grande complexidade, ou melhor dizendo, o engenheiro resolve tudo, mas que é complexo e que a complexidade custa dinheiro. Portanto, este aspecto físico já está, penso eu, que debatido. Portanto,
Os condicionamentos ao prolongamento da pista, de uma forma muito rápida, foi o que foi possível dizer, e, portanto, o desalteamento da plataforma também está nesta afirmação, que eu poderei desenvolver com mais pormenores se tiver tempo para isso. Depois, portanto, os custos e prazos de execução facilmente se induz que não se trata de uma reciclagem, que a base aérea número 6 não é aproveitada para nada, porque a pista 0826, que tem a direção de Lisboa, não era utilizada pela Força Aérea, porque o avião rapidamente muda de rota, porque tem condições para isso, e era a melhor pista em termos de carga. Com a introdução da base aérea número 6, como hipótese de se transformar no aeroporto de Montijo, repito, não aproveitam nada. A reciclagem é uma fantasia de quem quer defender o Montijo. Depois, portanto, os custos e prazos já lá vamos, se tiver tempo. Condicionamentos ambientais. Todos sabemos onde se localiza o Montijo do ponto de vista das pessoas, portanto, em aglomerados populacionais muito densos, da avifauna. Ora, vamos aos aglomerados populacionais. Temos um aeroporto em Lisboa que, desde 2009, há uma intenção do Presidente da Câmara de retirar o aeroporto do centro da cidade, que, aliás, é uma tendência internacional nesta matéria. E, nessa altura, foram referidos que havia 400 voos diários e, portanto, era altamente com malefícios para a saúde pública e para o ruído das pessoas que estavam naquela zona. Ora, neste momento, em 2019, antes da pandemia, o número de voos médios diários era de 720. Portanto, com 400 voos era um problema, com 720, pelos vistos, não será. Ora, a tendências em todos os aeroportos internacionais é que se afastem do centro das cidades. E vamos meter o Montijo no centro populacional altamente denso. Só de ruído, e feito uma avaliação prévia e necessariamente um pouco empírica, porque não utilizei modelos sofisticados, cerca de 35 mil habitantes são afetados com níveis de ruído superiores a 55 dBA. Ou seja, 55 dBA é o que a legislação impõe como limite para que não afete a saúde das pessoas em termos auditivos. Ora, portanto, do ponto de vista populacional, o que é que acontece? Eu, no Campo de Alcochete, tenho 400 habitantes, números redondos, que seriam afetados com os tais 55 dBA. Vamos à avifauna. A avifauna ali é uma zona de circulação de aves de grande porte. Aves que voam a cerca de 2.000 a 4.000 pés, ou seja, 600 metros a 1.200 metros. Perdão, 2.000 a 400, exatamente. Portanto, a rota destas aves migradoras em quantidades substanciais e aves de grande porte, repito, embora haja lá 20 espécies, segundo a caracterização que foi feita no próprio estudo de impacto ambiental, pressupõe a avaliação cuidadosa da análise de risco, nomeadamente na descolagem para sul, vinda de Montijo, porque no cone de voo, tanto na situação de descolagem em condições normais, como nas condições que têm que ser sempre previstas de haver uma avaria no motor, e, portanto, em que a inclinação do cone de voo não é completamente diferente, o risco de colisão é elevadíssimo. E a análise de risco não foi feita como é imposto em todos os estudos de impacto ambiental. E existe a análise de risco... Sr. Engenheiro, eu agradecia que agora abreviasse, por favor, para terminar, sintetizasse. Eu tenho muitas coisas, inclusive relacionadas com o contrato de condução, mas foram distribuídos os documentos para todos os deputados e portanto... falaria na longevidade. A longevidade significa que o Montijo, mais Portela, mesmo com a pandemia, não ultrapassará o princípio da década de 40, mas as acessibilidades, que é um termo que agora foi utilizado para desvalorizar o Campo de Alcochete, o contrato de concessão, já referi, e passava às considerações finais. Agradeço a paciência, mas há tanta coisa que há para dizer sobre esta matéria que é muito difícil resumir. Portanto, uma análise comparada tem que ser feita sempre numa análise de riscos e oportunidades. Não foi feita. Foi porque sim. O estudo de desenvolvimento da ANA, como eu referi, considerava desaconselhável o Montijo. A afirmação repetida que é mais barato, mais rápido e de execução é ir para lá já, não tem qualquer sustentação do ponto de vista técnico.
Depois dizer as limitações da solução por Telemóveis-Montijo. Implicará 2 aeroportos localizados nos centros populacionais de grande densidade. Isto é a revelia de todas as recomendações internacionais. Estamos a passar um problema que temos em Lisboa para um problema que vamos ter nas zonas afetas pelo aeroporto de Montijo. O nosso país tem o raro privilégio, e isto eu gostava de sublinhar, de contar com uma solução consensual. Foi consensual. Ninguém, eu era presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil à data em que foi feita a análise comparada e nunca vi nenhum documento que contestasse as conclusões desse relatório. Portanto, foi estudada uma solução estudada exaustivamente, tem estudos de impacto ambiental. Sr. Engenheiro, eu pedi-lhe muito que agora tentasse, por favor, abreviar para terminar. Eu sei que o tema é vasto e apaixonante, mas temos mesmo que agora sintetizar. Eu termino e agradeço a paciência. Dificilmente se pode compreender o abandono de uma solução baseada no campo de tiro de Alcochete em favor da solução Montijo, muito limitativa na capacidade, operacionalidade, impactos ambientais, duração, longevidade e flexibilidade. Renovando os meus agradecimentos pela paciência, tenho que terminar. Estou disponível, claro, para todas as perguntas que quiserem fazer. Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradecendo também a sua compreensão, também por alguma dificuldade na gestão do tempo, mas ainda vai ter tempo no fim para responder às questões que possam ser colocadas e para acrescentar mais alguns contributos para além daqueles que já nos trouxe. Senhores e senhores deputados, vamos dar então início à ronda pelos grupos parlamentares. O Sr. Engenheiro está aqui a requerimento do PCP, pelo que é o grupo parlamentar do PCP a iniciar esta ronda, na pessoa do Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, agradecer mais uma vez a contribuição e a participação cívica do Engenheiro Carlos Matias Ramos no debate sobre as questões do novo aeroporto. Foi ou nesta sala ou na sala aqui ao lado que, em 2007, o então Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Engenheiro Carlos Matias Ramos, veio apresentar à Assembleia da República um trabalho de avaliação técnica comparativa sem precedentes no nosso país. Não tem comparação, não teve paralelo até à data e hoje continua sem ter nada que se compare na avaliação técnica comparativa que, por incumbência do Estado, desenvolveu naquela altura e que conduziu, digamos, à conclusão, naquela análise multifatorial, que de facto a melhor localização e a melhor opção era a construção do novo aeroporto de Lisboa nos terrenos do atual campo de tiro de Alcochete. Nós pensávamos nessa altura que a questão estava resolvida, que do ponto de vista técnico as outras alternativas estavam descartadas por razões evidentes, aliás, que o Sr. Engenheiro veio até agora a sintetizar e a apresentar. Neste contexto, a questão que se coloca, e tínhamos dado já na altura, digamos, a afirmação política da importância desse processo de decisão técnica e que depois culminou com a decisão política, foi uma resolução do Conselho de Ministros do Governo de Portugal que assumiu e homologou a decisão que tinha sido apontada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Depois dá-se ali uma coisa, um pequeno pormenor, que foi privatizou-se a ANA. Privatizou-se a ANA Aeroportos, ficou a Navansi com aquela tutela dos aeroportos de Portugal. Portanto, na prática, o Ministro dos Aeroportos passou a ser um empregado da Avansi que veio para cá e que assumiu as rédeas daquela empresa estratégica nacional. E, aliás, há aqui... Pronto, a vantagem destas reuniões serem presenciais é que depois não há assim aqueles cortes nas ligações. Eu há pouco estava a tentar fazer o acompanhamento a uma reunião que também se fez aqui, mas a videoconferência e as ligações estavam com dificuldades. Eu até, de certeza que não ouvi bem, porque pareceu-me até ouvir alguém dizer que ou se faz o aeroporto na base aérea do Montijo, ou de uma forma ou de outra o Estado tem que compensar a Avansi. De certeza que não era aquilo, algum corte de ligação, mas até quase que jurava ter ouvido alguém defender isso. Naturalmente, neste momento, a questão que se coloca é as opções estratégicas que cabe ao país. Certamente que
Ninguém assumirá aqui que estamos perante um contrato de concessão em que o Estado concedente atribui à concessionária o direito de fazer um novo aeroporto, como se isto fosse uma questão quase de opção, de vontade. Há aqui um dever de fazer um novo aeroporto e um novo aeroporto de Lisboa. E ficou demonstrado, e agora o Sr. Engenheiro acabou também por confirmar e demonstrar, o absurdo do ponto de vista técnico e até estratégico, que é de construir uma espécie de um apiadeiro complementar a Lisboa, mantendo e até intensificando a pressão ambiental, de transportes, de tráfego aeroportuário no centro da cidade de Lisboa, que é hoje, quando ao mesmo tempo se vai fazer aquele crime do ponto de vista ambiental, da vida das populações, da qualidade de vida, ao colocar também no centro da AML, mesmo à beirinha do estuário, dentro do estuário do Tejo, porque entretanto há o Sapal que também continua, enquanto ecossistema, nessa mesma situação. Ora, aquilo que nós colocamos é de outra forma, até se percebe melhor a frase do então Presidente da ANA, nesta casa, salvo erro em 2018, quando disse que a avaliação ambiental estratégica não se vai realizar porque implica a avaliação de alternativas com outras soluções, e a opinião do Estado concedente, que é também a nossa opinião, é que as outras soluções não são solução, não encaixam no modelo económico que foi negociado. E pronto, isto foi dito há 3 anos. Relativamente a não haver alternativas. Ainda há bocadinho pareceu-me, de certeza que foi engano, pareceu-me ouvir alguém dizer que ou se faz no Montijo ou tem que se compensar a ANA. Isto vai tudo dar ao mesmo sítio. Mas há aqui uma pergunta que fica por responder, é que entretanto as tais pseudo-alternativas que aparecem neste arremedo da avaliação ambiental estratégica apontam sempre estas 2 localizações, base aérea número 6 do Montijo, atual Campo de Alcochete. Mas coloca-se agora um cenário em cima da mesa, que é a possibilidade da atual base aérea número 6 do Montijo ser o novo aeroporto de Lisboa. Uma infraestrutura com 2 pistas paralelas, a funcionar, substituindo o atual aeroporto da Portela, sendo a nova infraestrutura da área metropolitana de Lisboa. E eu pergunto ao Sr. Engenheiro se isto, do ponto de vista técnico, se isto, do ponto de vista estratégico, é admissível. Se isto é uma solução que possa ser equacionada com seriedade, tendo em conta o caráter multifatorial de um sistema de acessibilidades e logística que é um aeroporto. Vou terminar, Sr. Presidente, colocando numa península, como é o caso do Montijo, do ponto de vista da acessibilidade e até da segurança, se isto é uma questão admissível. Mesmo a terminar esta última frase, Sr. Presidente, não terei mais rondas. Um dos fortes argumentos do Governo, mais recentemente, é que construir um novo aeroporto no terreno do atual Campo de Alcochete tinha uma desvantagem gravíssima, que era obrigava à construção de uma terceira travessia do Tejo, ao passo que no Montijo não era preciso. Eu queria lhe perguntar se pode dar também uma opinião sobre esta calamidade que seria a construção de uma terceira travessia sobre o Tejo para fazer a ligação ao novo aeroporto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, com a mesma tolerância, julgo que o Sr. Deputado Paulo Muniz. Não. Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos e o trabalho que tem produzido ao longo dos anos de ajuda a este Parlamento, no sentido da melhor tomada de decisão por parte de todos nós. Estamos num novo momento da questão do aeroporto e do setor aeroportuário em Portugal, após o indeferimento por parte da ANAC relativamente ao processo de Montijo, e nessa circunstância é a nossa opinião que está o país em condições de executar aquilo que até hoje não executou, que é verificar um conjunto de opções estratégicas e, a partir daí, do ponto de vista técnico e científico, decidir qual a melhor opção, seja em termos de acessibilidade, seja em termos de mobilidade, seja do ponto de vista ambiental, todo o caráter multifatorial, como o deputado Bruno Dias acabou de referir. E, portanto, a questão do processo de localização parece-nos a nós que está reaberta e, nessa circunstância, diria que
os problemas levantados pelo estudo de impacto ambiental relativamente à solução Montijo e todos os outros, portanto, deixarão de fazer parte daquilo que são os nossos próximos momentos de decisão e, portanto, isso será na base de uma decisão do ponto de vista técnico que, finalmente, o setor aeroportuário no nosso país poderá ter o problema resolvido. É evidente que o Governo, desde que tomou posse em 2015, deveria ter encontrado soluções do ponto de vista técnico, melhor serviço e os interesses do país. Eu sei que haverá alguns que dirão que a solução está tomada, o que não é verdade. A solução Montijo era uma solução enquadrada dentro de um momento que o país vivia. O país não tinha condições económico-financeiras para soluções definitivas de outra monta e, nessa circunstância, recorreu exatamente àquilo que foi o contrato de concessão com a ANA para, de alguma forma, resolver um problema que tinha no setor aeroportuário e também relacionado com a questão do acréscimo do turismo. Infelizmente, o Governo Socialista continuou sempre a percorrer esse caminho atrás do prejuízo e somos confrontados há bem pouco tempo pela decisão não só do estudo de impacto ambiental, que inviabilizava em grande medida a solução Montijo, mas também depois o veto dos municípios, resultado de uma lei do próprio Partido Socialista, um decreto-lei, que levaria a que os municípios, quando soluções se enquadram dentro do seu território, portanto, tenham capacidade de veto face aos impactos que eventualmente pudessem criar. E, nessa circunstância, ficámos no impasse. No entanto, com esta pandemia, naturalmente, apesar da imprevisibilidade para o futuro, abre-se aqui uma janela de oportunidade para se ponderar uma solução mais adequada. Portanto, aí eu acho que a grande, não diria a grande virtude, mas temos aqui uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade para, apesar de toda a imprevisibilidade no que toca à recuperação do turismo, no que toca à recuperação das viagens e aos novos modelos de circulação, temos aqui uma janela de oportunidade de alguns anos para pensarmos numa solução que sirva o interesse nacional e que sirva naturalmente o interesse de todas as populações que são afetadas por uma infraestrutura desta dimensão. E, portanto, voltar a reiterar, da nossa parte, estamos disponíveis para qualquer solução, não fazemos fim-capé em solução absolutamente nenhuma. Na nossa ótica serão os técnicos que nos vão dizer, do ponto de vista do interesse nacional, o que é mais importante e para nós, sim, isso é definitivo. Portugal deve tomar passos largos no sentido de termos um plano estratégico para o setor aeroportuário e, portanto, estas decisões que vão ser tomadas em torno do novo aeroporto de Lisboa, que não vou aqui discutir se é Portela mais um, se é mais um com a Portela ou se é Alcochete, isso não cabe aqui ao Parlamento decidir isso, mas apenas dizer que, do ponto de vista da oportunidade para o país e do ponto de vista e do sentido estratégico, acho que há aqui verdadeiramente uma janela de oportunidade que não tínhamos no passado. Não vamos misturar o Passos Coelho nisto, porque o Passos Coelho, eu já referi há pouco, tratou-se exatamente do problema da Troika. O país não tinha dinheiro para fazer um aeroporto em definitivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito. Obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de iniciar necessariamente por saudar o engenheiro Carlos Matias Ramos, saudá-lo por todo o contributo cívico que tem dado, também saudar o facto de, até na condição de Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, o ter recebido a 10 de setembro de 2018, e é sempre enriquecedor ouvi-lo, e também nesta sequência, fazendo apenas um parênteses, de facto hoje temos aqui, como era dito em surdina, temos aqui ao nosso lado o Dr. Sérgio Monteiro, e talvez fosse bom chamá-lo a esta sala para ele poder explicar que o PSD, que hoje se demite de qualquer opção, que diz que isto não é uma questão política, que fica para os técnicos, foi o PSD que fez o terrível negócio que lesou o interesse nacional de privatizar a ANA, privatizar a nossa soberania aeroportuária, numa operação onde houve uma venda de 3 mil milhões de euros que, pasme-se, ao ano que passou, tinha tido
1.000 milhões de euros de lucros não previstos. O que quer dizer que esta venda de que o PSD hoje faz porque todos nos esqueçamos, mas é impossível nos podermos esquecer, em 5 anos permitiu a quem adquiriu recuperar uma concessão de 50 anos. Mas já percebemos que do PSD não há nenhuma responsabilidade, estão abertos à negociação e estão abertos a qualquer solução que venha a ser tomada, apesar de no passado terem condicionado muitas das decisões que podem ser tomadas no futuro. Eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade de termos hoje connosco o engenheiro Carlos Matias Ramos para fazermos 2 exercícios. A sua posição sobre a solução Montijo, conforme estava pensada, está amplamente divulgada e, como sabe, temos divergências sobre isso, mas respeito profundamente a forma como sustenta tecnicamente a sua opinião. E o que eu gostava de desafiar era que pudesse connosco fazer também, no momento em que estamos a proceder ao início de uma avaliação ambiental estratégica que vai comparar custos e benefícios, perguntar-lhe relativamente às outras 2 soluções, e nomeadamente Tonal, se existem ou não existem também impactos ambientais numa zona de montado, numa zona que, do ponto de vista dos ecossistemas, como já aqui foi referido, temos que o frisar por uma questão de critério científico, são zonas contíguas, não sendo necessariamente iguais, não podemos desligar, não há uma riqueza ambiental num sítio e na zona contígua não há riqueza nenhuma. Isso do ponto de vista ambiental e ecológico não é correto e, portanto, estamos a falar de uma paisagem que ela própria também é protegida, que também tem custos ambientais, porque, sejamos francos, não existem grandes obras públicas sem impactos ambientais e, portanto, foram aqui referidos os do Montijo, eles são reconhecidos, mas não podemos esquecer que em Alcochete eles também existirão, como em qualquer outra parte do país. E, Sr. Engenheiro, eu gostava de o ouvir muito sobre as questões que colocou, as condições físicas do local, os custos, os impactos ambientais, sobre a parte de Alcochete, porque da parte do Montijo é amplamente conhecida a sua posição e pode enriquecer bastante o nosso debate. E uma das coisas que também queria aproveitar tem a ver com o facto, o Sr. Engenheiro não é só um antigo bastonário, não é só um antigo dirigente do LNEC, é um reputadíssimo entendido em matérias de transportes e infraestruturas, e digo sem qualquer tipo de simpatia, é o reconhecimento daquilo que é o seu percurso de vida. Tive a oportunidade de ler hoje o seu artigo de opinião no Público, onde aborda a questão da ferrovia e interliga com a alta velocidade e com a nova infraestrutura e a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, e quero lhe dizer que concordo inteiramente consigo quando diz que os custos de uma terceira travessia em módulo ferroviário não podem ser imputados a nenhuma das soluções aeroportuárias que aqui estamos a discutir, porque ela será indispensável, seja a localização uma ou outra, e já agora, porque temos que olhar para os sistemas, e tendo como interlocutor o Sr. Engenheiro, temos que olhar para os sistemas de forma integrada, também a plataforma logística no Poceirão fica no traçado e, portanto, de facto, quero estar de acordo consigo e sublinhá-lo publicamente e, neste momento, deixá-lo dito de forma muito clara que não é imputável, na minha opinião, os custos de uma travessia rodoviária que faça permitir a alta velocidade e a ligação do norte ao sul e posteriormente a Madrid, com passagem por qualquer uma destas infraestruturas, seja ela no Montijo ou em Alcochete, e também por uma plataforma logística de interesse internacional. Portanto, queria deixar este sublinhado e pedir-lhe também um comentário, que aliás, como bem referiu, o Conselho Superior de Obras Públicas também teve a oportunidade de fazer menção. E, portanto, no fundo, Sr. Presidente, as 2 questões que lhe deixavam eram estas. Se falou-nos muito sobre o Montijo nos últimos anos, escutei-o com muita atenção e é daquelas pessoas com as quais, tendo divergências de opinião, nunca me permitirei de não o ouvir com atenção, pelo conhecimento que aporta. Gostava também que nos falasse dos custos e dos impactos ambientais que também existem em Alcochete, porque nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vamos aguardar pela avaliação ambiental estratégica e vamos ver o que é que lá diz, e com certeza que o seu contributo também será extremamente importante nessa altura. Sr. Presidente, muito agradeço também a sua tolerância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Julgo que a Sra. Deputada Joana Mortágua querá usar a palavra. Julgo eu. Obrigada. Muito bem, faz favor, 5 minutos. Saudar o engenheiro Carlos Matias Ramos, tem dado contributos muito valiosos para esta discussão e ainda bem que o tem feito. Acho que há aqui 3 questões que devem ser colocadas em cima da mesa e elas funcionam por camadas, mas interligam-se.
esta questão da escolha e da localização do novo aeroporto acabou por transformar-se, infelizmente, num jogo de sombras de trocas de argumentos e acusações mais legais ou menos legais entre o Bloco Central, que no conjunto partilha uma responsabilidade que é a da privatização da ANA e do contrato de concessão da ANA. E, portanto, há uma primeira responsabilidade de alienação deste direito estratégico do país e do Estado quando é privatizada uma empresa estratégica como a ANA, e é ela que está na origem do problema. A partir daí, identificando isto como uma questão, a partir daí chegar à conclusão de que uma cláusula contratual pode sobrepor-se a leis nacionais e internacionais que protegem o ambiente e o interesse estratégico do país é apenas uma decisão política de proteger a Vinci. E acho que é aí que eu digo que há um jogo de sombras, porque esta troca de argumentos que vai sendo feita para para criar uma cortina de fumo, agora estamos perante, argumenta o CDS, ou pelo menos foi isso que aqui deu a entender na audição anterior, problemas de concorrência. E o Estado não tem direito a contradizer a ANA na opinião que a Vinci tem sobre a construção do novo aeroporto. E eu acho que há aqui uma questão que é anterior a esta. A avaliação ambiental estratégica era obrigatória para a decisão, antes de ter sido tomada a decisão do novo aeroporto de Montijo, e não foi feita. E, portanto, essa lei sobrepõe-se a qualquer cláusula contratual que dê qualquer poder, seja ele qual for, à ANA. Outra questão. Portugal tem compromissos internacionais relacionados com a emissão de gases de efeito de estufa e o Acordo de Paris que não foram tidos em conta nesta decisão. E, portanto, aliás, porque a decisão do Montijo era, desde o início, uma decisão de Portela mais Montijo. E elas foram ambientalmente consideradas em separado e nunca em conjunto, como seria obrigatório. Houve um tribunal inglês que, pura e simplesmente, não permitiu o alargamento de uma pista em Heathrow por considerar que isso era uma expansão da capacidade aeroportuária que violava o Acordo de Paris e violava as obrigações do país em relação às emissões de gases de efeito de estufa. Nada disso foi avaliado nesta decisão. E, sobretudo, nós não consideramos, e tenho a certeza que isso é também a perspectiva do engenheiro Carlos Matias Ramos, que uma cláusula contratual feita a partir da privatização de uma empresa estratégica para o país possa sobrepor-se a leis nacionais e internacionais. Infelizmente, foi isso que aconteceu até este momento. Nós estamos agora perante uma nova fase deste debate, que é a promessa finalmente cumprida de uma nova avaliação ambiental estratégica. E queria perguntar diretamente ao Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos qual é, e sem pôr em causa, com certeza, as avaliações técnicas que serão feitas, mas qual é, à partida, a credibilidade de uma avaliação ambiental estratégica que coloca como hipótese Montijo ser o novo aeroporto de Lisboa. E pergunto se isto tem sequer credibilidade, se a possibilidade do Montijo ser transformado no novo aeroporto de Lisboa é uma hipótese sequer com credibilidade para fazer parte de uma avaliação ambiental estratégica que se considere séria. A segunda questão é se, pelo facto do Governo ter deixado de caducar a declaração de impacto ambiental de Alcochete, se a declaração de impacto, André Pinotes Batista olha sempre para mim quando eu falo disto. Muito obrigada. Não, porque eu sei qual é o argumento do Governo. O argumento do Governo é que a declaração de impacto ambiental de Alcochete tinha passado o prazo e, portanto, não podia ser renovada. O problema é que o Governo já a tinha renovado anteriormente, depois dela ter passado o prazo e quando já não podia ser renovada. E, portanto, foi sempre uma decisão política renovar a declaração de impacto ambiental de Alcochete. Por alguma razão, por algum milagre, ela foi deixada caducar a poucos dias, poucos meses antes deste desenlace
do desenlace do impasse que surgiu com a ausência de pareceres positivos dos municípios e esta decisão de avançar para uma avaliação ambiental estratégica. E, portanto, pergunto-lhe se, pelo facto do Governo ter deixado de catucar essa declaração de impacto ambiental, se Alcochete parte para a avaliação ambiental estratégica em desvantagem em relação ao Montijo. E pergunto-lhe também, e isso acho que é uma questão que tem vindo a falar e que já abordou na primeira intervenção, e com isto termino, se o projeto de avançar com Montijo mais Portela está estudado do ponto de vista dos impactos que terá em Lisboa. Porque nós conhecemos o estudo de impacto ambiental do Montijo, ele não é promissor, muito pelo contrário, ele demonstra os vários problemas que existem em querer querer fazer um aeroporto num estuário, numa zona protegida, numa zona de população com densificação populacional, mas pergunto-lhe sobre os impactos que isto teria na cidade de Lisboa com a inerente expansão da Portela, essa sim feita sem declaração de impacto ambiental. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer os contributos, não só de hoje, mas todos os contributos que tem dado a este e a outros debates sobre questões estratégicas para o país. Os colegas já fizeram grande parte das questões que se podem fazer neste momento. Eu resumiria um pouco e poria aqui o tom naquilo que achamos que é muito relevante. Nós neste momento temos por decisão do Governo em cima da mesa, eu ia dizer novamente, não é bem novamente, porque uma delas é razoavelmente nova, 3 hipóteses que podem e devem ser comparadas. E é fundamental saber aquilo que, em relação a cada uma delas, há de vantagens e de inconvenientes. Porque, falando isoladamente, depois parece às vezes que alguns inconvenientes de uma hipótese estão excluídos como inconvenientes de outras. Eu acho que, por exemplo, em relação ao Acordo de Paris, fará pouca diferença qual a localização no Montijo ou em Alcochete. Quer dizer, não vejo como muito fácil cumprir o Acordo de Paris em Alcochete e incumprir no Montijo, mas se calhar é possível, e dir-me-á o Sr. Engenheiro se isso é efetivamente possível. Agora, há outras questões que são substancialmente substancialmente ou pelo menos parcialmente diferentes, porque não estamos a falar de localizações tão distantes quanto isso uma da outra, não estamos a falar de distância tão significativa para alguns dos fatores ambientais que terão de ser considerados, não estamos a falar de localizações muito diferentes em termos de condicionantes ambientais do ponto de vista daquilo que se aplica. Estamos a falar necessariamente de algumas questões substancialmente diferentes em termos ambientais, relativamente aos solos, por exemplo. Isso é relevante e o Sr. Engenheiro ainda há pouco estava a explicar porquê, e em relação às dimensões daquilo que se pretende, também substancialmente diferente em termos de potencial numa localização e noutra. Por isso, há uma solução que agora aparece posta pelo Governo que de facto merece ser analisada criticamente do ponto de vista técnico, que é a opção 1 mais Portela, ou seja, Montijo mais Portela. E, portanto, começaria por essa. Até que ponto é que isso é sequer viável do ponto de vista técnico? Portanto, não nos interessa estudar opções que não são, do ponto de vista técnico, sequer viáveis, porque estamos a perder tempo. E, portanto, analisar impactos de uma solução que não é viável tecnicamente parece-me contraproducente. Depois, tentar uma grelha de análise que seja a mesma para o Montijo e para Alcochete. Ou seja, termos os mesmos critérios para perceber não é porque é que é mau em relação ao Montijo, e o Sr. Engenheiro explicou isso bem, porque é que o que é mau no Montijo não é mau em Alcochete, porque é que condicionantes do Montijo não são condicionantes de Alcochete, e depois saber porque é que o que é mau em Alcochete ainda assim é melhor que o Montijo, e porque é que aquilo que são condicionantes em Alcochete ainda assim
são vantajosas em relação a condicionantes do Montijo. Acho que esta análise comparada é o que melhor nos ajuda para compreendermos o que é que aqui está efetivamente em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real está inscrita para intervir pela plataforma digital. Faz favor, Senhora Deputada, está-me a ouvir? Estou perfeitamente, Sr. Presidente. Penso que também me estão a ouvir em igual condições. Estamos a vê-la bem. Muito bem, obrigadíssima Senhora então, Deputada, nesse 5 caso. minutos, faz favor. Começo por saudar o Sr. Engenheiro Carlos Ramos e agradecer os contributos que desde o primeiro momento tem dado a este processo e que mais uma vez nos trouxe também hoje nesta audição. Como é sabido, o PAN desde o primeiro momento que se tem oposto à solução localizada do aeroporto no Montijo, seja pelos impactos ambientais, seja pela irracionalidade de se construir um aeroporto que estará submerso em menos de 30 anos. Aliás, a intervenção do Sr. Engenheiro vem reforçar precisamente esta preocupação, bem assim como a preocupação também da segurança das pessoas devido ao risco de bird strike e também devido aos impactos na saúde e qualidade de vida das pessoas que moram em Lisboa e na área de influência do aeroporto do Montijo, desde logo por motivos de degradação também da qualidade do ar e do próprio ruído. O aeroporto do Montijo, em nosso entender, tem impactos ambientais absolutamente significativos, como é também reconhecido pela própria ANAC, no estudo que efetuou em 2016 e que foi na altura denominado pela validação de cenários em termos de procura e capacidade de infraestrutura aeroportuária de Lisboa. Nós sabemos que hoje o cenário é completamente diferente de quando tivemos um boom turístico no país, não fazendo qualquer sentido, em nosso entender, que não exista uma maior capacidade de estudo e de articulação para que a decisão que venha a ser tomada por parte do Governo em relação à localização do novo aeroporto considere de facto estes multifatores que o próprio estudo falava. Desde logo, por exemplo, os impactos na avifauna e aqui não posso deixar de destacar que há a coincidência de facto isto ir afetar uma área única, que é uma zona até de interesse comunitário que não foi classificada pelo Estado português, que está em cumprimento e que bem sabemos qual será o resultado caso exista um bird strike que passa, como passa noutros países, pelo abate das aves com a perda da biodiversidade que tudo isso constitui. Por outro lado, também os impactos ao nível do ruído, que afetará cerca de 400 mil pessoas, o risco também de interferência com as próprias embarcações no canal do Montijo, a violação da diretiva Seveso, uma vez que não foram avaliados os riscos de acidentes graves em zonas industriais, entre muitos outros. Ainda em relação ao risco de inundação, e que o Sr. Engenheiro também aqui destacou, aliás, consoante tem sido destacado por vários cientistas e também como é reconhecido no estudo para a adaptação às alterações climáticas na área metropolitana de Lisboa, os cálculos estão mal feitos e com uma cota de 5 metros em 2050, o que significa que 400 metros de pista ficarão inundados. A própria cota iria garantir que até 2050 a pista não seria inundada e que teria que ser pelo menos 6 metros. O que significa, e aqui perdoar-nos a ironia, que este aeroporto, quanto muito, teria que ser convertido num hidroporto num prazo inferior a 30 anos. E, portanto, parece-nos claramente um plano que vem meter água, parece-nos uma opção que não só não respeita os valores ambientais e os compromissos ambientais dos nossos tempos, como também não respeita o investimento do dinheiro dos nossos contribuintes. Por outro lado ainda, sobre o próprio cumprimento da pista, o Sr. Engenheiro reforçou hoje aqui o alerta que existe em relação à pista do Montijo, em que a aeronave só terá 2.140 metros para rolar antes de cair na estrada ou dentro da água. Nos últimos 20 anos não se fez qualquer pista tão curta distância de segurança, o que vai condicionar necessariamente a tipologia dos aviões que lá poderão aportar e também a viabilidade económica desta própria solução. Aliás, tendo em conta também o custo que o Ministro da Defesa já apontou, e falamos de 100 milhões de euros para a deslocalização da própria base aérea número 6, o que claramente, mais uma vez, há um encarecimento nesta opção também do ponto de vista económico. Ainda sobre o risco da colisão com as aves, destacar um estudo de impacto ambiental que cita, que diz, e passo a citar, que o impacto de possíveis bird strikes coloca-se mais ao nível da segurança das próprias aeronaves e da respectiva tripulação e passageiros, pelo que, apesar de ser importante, cabe numa análise de risco. E essa análise de risco tem que ter a duração mínima de 1 ano e que terá que ser escrupulosa para garantir a segurança das pessoas, o que claramente não ocorreu em termos de análise de risco. Em nosso entender, o Governo tem sido largamente alertado, sendo incompreensível a insistência nesta opção, e gostaríamos de colocar aqui algumas questões ao Sr. Engenheiro.
até porque não nos faz qualquer sentido uma opção que coloque em causa ecossistemas, a segurança das pessoas. Por outro lado, também o retrocesso naquilo que é uma intenção já anunciada de revisitar o decreto-lei que vai obrigar à aprovação da localização de uma infraestrutura aeronáutica, ter de ter o parecer das câmaras municipais potencialmente afetadas, quer por superfícies de desobstrução, quer por razões ambientais, e neste caso, tendo em conta que houve um parecer desfavorável, este atropelo à legislação parece-nos claramente em contraciclo com um processo participado, inclusive dos interesses locais. E também não posso deixar de referir, antes de colocar aqui as questões ao Sr. Engenheiro, que a reprovação da ANAC em relação à localização do Montijo e também a proposta do PAN, aprovada em sede do Orçamento de Estado para 2021, da realização de uma avaliação ambiental estratégica para a localização de um novo aeroporto de Lisboa, aqui vem-nos parecer que o Governo vai anunciar uma avaliação ambiental estratégica claramente fictícia, ou seja, sem cumprimento de boas práticas e recomendações da União Europeia na matéria, em que compara apenas duas localizações, designadamente a solução aeroporto Humberto Delgado mais Montijo, em duas opções de intensidade distintas, e também a solução Alcochete. Vai, aliás, comparar duas opções em que uma é ilegal, consoante o parecer da ANAC, e também atento àquilo que foram os pareceres negativos das próprias autarquias locais, em que o Sr. Primeiro-Ministro já tinha dito que ia respeitar, mas claramente afinal já não irá. E nesse sentido, Sr. Engenheiro, gostaríamos de perceber qual a sua opinião sobre a decisão do Governo de efetuar uma avaliação ambiental estratégica claramente fictícia, sem o cumprimento de boas práticas e recomendações da União Europeia na matéria, e uma vez que compara apenas duas localizações e não outros tipos de localizações, nomeadamente a de base de Beja, defendida pelo PAN. Ou seja, em cima da mesa está apenas a solução aeroportuária de Humberto Delgado mais Montijo, duas opções de intensidade distintas e a solução de Alcochete, e, portanto, gostaríamos de perceber se considera que esta avaliação cumpre os requisitos técnicos e legais mínimos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares. Sr. Engenheiro Carlos Ramos, dar-lhe a palavra para uma intervenção final, onde pode ocupar 15 minutos para responder às questões colocadas e acrescentar as observações e os contributos que entender ainda como necessários e úteis. Não sei se me está a ouvir. Estou a ouvir, sim, senhor. Muito bem. Sr. Engenheiro, então, faz favor, a palavra é sua, 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero referir que foi com muito gosto que ouvi as palavras amáveis de todas as intervenções e que eu senti. O número de questões é tão grande, que se estivéssemos aqui uma hora, não sei se teria condições para fazer adequadamente a resposta, como todas as perguntas dos seus deputados me mereceriam. Eu começo necessariamente pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que faz uma questão da colocação de duas pistas no Montijo. Se eu já referi que uma pista no Montijo já é uma situação desaconselhável por vários aspectos, aliás, não sou só eu que o digo, são afirmações da própria ANA, inclusive, não falei há bocado porque não tive tempo, não era só por custos de primeiro investimento. Os custos operacionais, num relatório da ANA de 2019, feito pela assessoria ao Conselho de Administração, estabelece o seguinte: eu não quero cometer algum erro. O esforço de investimento para viabilizar a base do Montijo compromete a rendibilidade do projeto em qualquer das hipóteses, low cost carrier ou low cost charters. Resulta da simulação realizada para avaliação destes custos que os acréscimos de taxas que viabilizam a base aérea número 6 Montijo são, na hipótese mais favorável, de mais 15% na taxa de aterragem, mais 10% na taxa de passageiros. Palavras para quê? Tanto mais que o relatório conclui o seguinte: o acréscimo de taxas necessários para equilibrar economicamente o projeto não é compaginável com os requisitos habituais desse segmento de tráfego no tocante à redução das taxas. Fim de citação. Portanto, em relação aos custos no Montijo, eu vou dizer o seguinte: eu terei todo o gosto em apresentá-los desde que a ANA os faça, porque eu já sei o que é que aconteceria. Apareceria logo alguém da ANA, nomeadamente vimos as intervenções do Sr. Presidente, no sentido
descaracterizar, desvalorizar os custos unitários que eu teria que considerar. E, portanto, na altura em que a ANA apresentar os seus estudos e projetos, que nunca, repito, nunca fez afirmações que foram corroboradas pelo Governo, o que é, no meu entender, não foi muito a solução mais favorável, foram replicadas na comunicação social por algum órgão de comunicação social e sempre no pressuposto do acho que. Ora, na engenharia não há acho que, não há achismos. Há afirmações com base em estudos, projetos que justificam essas mesmas afirmações. A minha formação não permite atuar com base no acho que. Quanto aos custos, repito, vamos comparar o que é comparável. A solução no Campo de Alcochete permite a solução chamada minimalista, como queiram, fase 1, fase 0, o que quiseram, com uma pista, instalações de terra e ar análogas às previstas para o Montijo. E eu desafio aqui a ANA a provar que a solução minimalista no Campo de Alcochete é mais cara que a solução no Montijo e que é de execução mais prolongada que a do Montijo. Portanto, é um desafio que eu, como foi colocado pelo Sr. Deputado, e que eu responderia com toda o cuidado que eu costumo pôr em tudo o que digo, mas só o farei no dia em que os seus deputados tiverem o documento da ANA que sustenta as afirmações repetidas de vários presidentes que já teve e também as afirmações tanto do Governo como daquelas que foram replicadas nos meios de comunicação social. Pergunto se eles têm esse documento. Eu gostava de o ver, porque eu pedi-o várias vezes. A plataforma pediu também, e o silêncio foi sepulcral. Em relação aos custos, portanto, penso que estamos claros. Quanto à construção do NAL, as pessoas talvez não conheçam, não tenham lido o relatório do laboratório. No relatório do laboratório está um estudo desenvolvido para a análise financeira, que foi desenvolvido pelo ISEG, e que diz, resumindo, que para taxas de desconto de 3% e de 6% a 34 anos, o aeroporto do NAL era autossustentável. E foi sempre essa a posição da ANA antes da privatização. É que o NAL fosse entregue sob a forma de contrato, mas sem que o Estado suportasse qualquer encargo que não fosse eventuais encargos normais em situações similares. Resumindo e concluindo, o NAL era autossustentável. E isso está no relatório da Comissão de Especialização, datada de janeiro de 2014, e que eu gostava que os seus deputados se pronunciassem sobre um relatório da Comissão de Especialização cujas reservas não foram consideradas no contrato e no desenvolvimento sucessivo. Depois, quero dizer, a solução com 2 pistas. Sinceramente, ainda não me debrucei sobre esta matéria. Mas, como a pista já é o que é, com 2 pistas, imaginem o que podia suceder. As povoações muito próximas, nomeadamente aquela que está ali mesmo ao lado, que agora não me recordo o nome, peço desculpa, ficará a 500 metros, não é isso, da segunda pista, que já vi um esquema muito esquemático, que essa sim teria o comprimento dos tais 3.800 metros e a outra manter-se-ia com o comprimento que está previsto dos tais 2.500 e pouco. Dentro desta perspectiva, sinceramente, eu não consigo ainda pronunciar, mas gostaria de o fazer mais tarde, quando fizesse uma análise cuidada. Portanto, não posso responder com cuidado, como gostaria. Quanto ao Sr. Deputado Carlos Batista, o contrato de concessão, faço aí uma abordagem no documento que entreguei a todos os seus deputados sobre as peripécias que envolveram este contrato de concessão. E, sinceramente, eu não sou jurista, no entanto, as opiniões manifestadas pelo orador anterior, que foi o Sr. Professor da Faculdade de Direito, Pedro Martins Pereira, revelam a necessidade de alguma reflexão sobre todo este processo e como é que, eventualmente, o Estado se pode sair dele. Depois, peço imensa desculpa de que eu não vou conseguir responder a todos, e a ANA
só teve um ano com prejuízos. E foi na altura em que fez grandes investimentos, tanto no aeroporto de Sá Carneiro, como depois no aeroporto da Portela. A ANA teve sempre lucros e entregou esses lucros ao Estado, apesar dos investimentos avultados que fez nos últimos anos, tanto designadamente nos 2 aeroportos. Ao Sr. Deputado Pinote Batista, agradeço as palavras amáveis e, efetivamente, tivemos em setembro de 2018, penso eu que foi isso, a tal reunião. Infelizmente, não teve depois consequências, porque era nosso pedido, no âmbito da plataforma, que pudéssemos expressar as nossas posições numa forma de diálogo construtivo, sempre tivemos essa preocupação. Quanto ao montado, quero dizer o seguinte, fala-se muito e há muitas afirmações, eu já ouvi que havia lá 4.000 sobreiros. Efetivamente, quando se fez o estudo de impacto ambiental do Campo de Alcochete, foi feito um mapeamento da zona de montado. Está lá no relatório. E foi dito e escrito e foi avaliado o seu custo que todos os sobreiros que fossem afetados ou seriam transplantados ou plantados em número equivalente. E está lá o seu custo. Portanto, em relação ao montado, esse aspecto não foi esquecido, antes pelo contrário, porque o caso do sobreiro é protegido por lei. Os custos em Alcochete, eu se tivesse oportunidade de desenvolver com isto com toda a pormenor. Mas Alcochete pode ser faseado. Está nos terrenos do Estado. Permite flexibilidade em termos de desenvolvimento até 4 pistas, se forem necessárias. Isto é, ajustar a oferta à procura e não a procura à oferta, que é um princípio básico de qualquer economia. E, portanto, vou fazendo de forma crescente em função das necessidades e não faço tudo de uma vez. Portanto, o que eu posso comparar e devo comparar nesta fase é a solução no CTA minimalista, uma pista, instalações análogas às de Montijo, com o Montijo. Comparações diferentes destas não são sérias. Depois, eu não quero perder nenhuma das boas intervenções que foram desenvolvidas. A senhora deputada o Sr. Deputado Pinote Batista, já respondi. Quanto ao artigo que fiz no público, eu penso que é esclarecedor sobre as vantagens da terceira travessia e, portanto, não é curial que se atribua a terceira travessia aos custos no Campo de Alcochete. E mais, o tráfego rodoviário gerado pela solução, primeira fase, chamemos assim, fase 0, ou fase 1, como queiram chamar, com uma pista, o tráfego rodoviário no Montijo será análogo ao tráfego rodoviário no Campo de Alcochete, primeira fase. No meu entender, também não é curial que se esqueça este detalhe. Quanto à deputada Joana Mortágua, eu não sei se me estou a esquecer de alguém, eu quero não ser, mas tenho aqui nos meus apontamentos, a intervenção do professor Martins Pereira foi, de certo modo, elucidativa sobre as reservas que existem neste momento em relação às interpretações com vista àquilo que o contrato de concessão contém. E eu tenho também muitas reservas, porque, por exemplo, no capítulo 11, no artigo 42.1, diz que competia ao concessionário o desenvolvimento de todos os esforços possíveis. É uma linguagem que para mim não me custa a entender, a não ser que seja caracterizada em termos numéricos, os esforços possíveis para otimizar a solução da Portela até à construção tonal. É evidente que depois aparece o chamado 42.3, a linha B, que dá até aquela janela de oportunidade para que o concessionário apresente uma solução alternativa. A credibilidade da hipótese Montijo como aeroporto principal, à primeira vista, não entendo. Não entendo. Por vários motivos. Natureza ambiental, de natureza de custos, de viabilidade, acessibilidade ferroviária. À solução que está apontada, que tem estudo de impacto ambiental aprovado, que é a solução no corredor Chelas-Barreiro, essa solução inviabiliza qualquer ligação ferroviária à linha de alta velocidade
que está prevista no Plano Nacional de Investimentos, no 2030, de Lisboa-Madrid. E acho que é importante também ter em conta este aspecto. A tendência na Europa é que distâncias, ou melhor dizendo, tempos de percurso em ferrovia inferiores ou da ordem de 2 horas e 30 minutos não podem, tem que ser a substituição dos voos. Ou seja, de Lisboa a Madrid, que tem cerca de 600 km de distância, número redondos, vai ser inviabilizada por uma decisão que está consensualizada na Europa, pelo menos na altura em que eu tive essa oportunidade de me aperceber disso, e que já foi viabilizada em França, que é de voos de média distância, como por exemplo Lisboa-Madrid, vão ser inviabilizados e o tráfego tem que ser migrado para a componente ferroviária e isso é, portanto, um desígnio nacional para que não tenhamos a jangada de pedra, como eu referi no artigo, que seria nos Pirineus, mas a jangada de pedra passaria para a fronteira Portugal-Espanha, porque não teríamos acesso à Espanha, em termos de condições adequadas, e muito menos ao resto da Europa, em condições de ferrovia. Eu quero dizer que a maior parte das coisas que agora são postas em causa já foram fortemente estudadas, não foram contestadas. Aquilo que foi a apreciação dos municípios, no caso do Campo Tiro de Alcochete, foi por unanimidade. Não houve uma única apreciação desfavorável por parte das comunidades que são afetadas, como sempre, por um aeroporto. Depois, em relação, foi aqui também referido, eu já não me recordo, foram tantas as questões que eu queria dizer, nas condições ambientais. As condições ambientais, o que é que acontece? Vamos comparar o que se passa no Campo Tiro de Alcochete com o Montijo. E vou dizer o seguinte. Já referi que a situação Montijo implicará 2 aeroportos no interior de grandes zonas populacionais. Depois dizer que automaticamente há restrições de horário fortíssimas e que o Lisboa, segundo as afirmações do seu presidente da Câmara, vão aumentar o período noturno para reduzir, portanto, os voos que estão nessa área. Ora, os voos noturnos são fundamentais para os hubs e, em 2019, 22% dos passageiros eram em hub e a TAP vai ser penalizada forçosamente para essa existência. Quanto à área de implantação do NAL no Campo Tiro de Alcochete, ela não se encontra inserida em qualquer área classificada no âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, nem em nenhuma área importante para as aves. É a chamada IBA, que é atribuída pela BirdLife International. No entanto, está muito próximo da Zona de Proteção Especial do Estado do Tejo. Isso está. A implantação do NAL não implica impactos diretos sobre sítios de importância comunitária, isto que fique claro, estabelecidos no abrigo do Decreto da Diretiva 9243-CE, uma vez que nenhum SIC, portanto, nenhum sítio de importância comunitária, se encontra a menos de 4 km da implantação prevista no projeto desta solução aeroportuária. Portanto, não se compara Montijo, em termos ambientais, com o NAL. A comparação deve ser feita com rigor, exigência e comparando o que é comparável. E, portanto, não valorizando coisas que não existem. Peço desculpa este entusiasmo que eu ponho, mas eu ando nisto desde 2007. Escrevi artigos no Expresso desde 2012, fui revisitá-los. Portanto, não estou a fazer coisas novas. Estou a defender aquilo em que acredito e que ninguém, repito, ninguém me provou o contrário. Provem-me que eu estou errado e eu serei o primeiro a fazer uma penitência qualquer que decidirei na sequência desse eventual erro. Repito, afirmações como acessibilidades, que eu também ponho aqui com facilidade de resolução. É mais favorável o Montijo que o Campo Tiro de Alcochete é. Mas estamos a falar de 5 a 10 minutos.
E, se formos aos livros, que as pessoas esquecem-se que há livros para esta matéria, a chamada atração aeroportuária, para distâncias desta ordem, ou não é distâncias, porque a distância não tem importância nenhuma, não tem importância porque gera tempos. O que interessa é o tempo de percurso. E o tempo de percurso do NAL e do Montijo, a diferença é de 5 a 10 minutos, seja ele, se for rodoviária, se for ferroviária, a distância é muito inferior. E, portanto, o que interessa é que as condições de atração estão condicionadas ao tempo de acesso ao centro das cidades que vão servir. E dentro desta linha de pensamento, eu quero dizer que é uma falácia dizer que a acessibilidade anal é uma coisa insuportável. Vão ver, todos os aeroportos foram construídos nos últimos 30 anos. Não há nenhum aeroporto praticamente com menos de 40 km de distância do centro das cidades. Porquê? E é fácil de compreender. As cidades foram, entretanto, desenvolvendo-se. Nós não estamos há 80 anos. Há 80 anos, o Ministro da Guerra, da altura, disse que se devia construir o aeroporto no Campo Grande. E é evidente que houve uma pessoa clarividente, Presidente da Câmara Municipal, Duarte Pacheco, um engenheiro, e que disse que nem pensar que aquilo tinha que ser para a Portela. Há aqui del Rei, que era muito longe. E, felizmente, que houve pessoas com visão que perspectivaram o futuro. E nós não podemos estar a pensar hoje com a situação de hoje. Temos a perspectivar o futuro. E os aeroportos pensam-se a 30, 40 anos. E a longevidade da solução Portela+1, repito, e isto com base nos estudos do Eurocontrol, com os estudos que eu fiz aplicando a metodologia da 30ª hora de ponta e com os estudos base ao crescimento das taxas... Sr. Engenheiro, aplaudo agora a sua capacidade de síntese para poder terminar, por favor. Eu termino dizendo o seguinte, eu sei que estou a ser maçador, talvez, para quem tem que... Sr. Engenheiro, desculpe, interrompeu. Não está nada a ser maçador, era o que faltava. Não, nada mas... disso. Está aqui o senhor deputado e engenheiro Paulo Muniz a dizer que o engenheiro nunca é maçador e ele tem muita razão. Portanto, eu não vou falar no contrato de concessão porque aqui está a gente que sabe mais do que eu sobre essa matéria. Não estava a ser maçador, mas eu pedia para sintetizarmos. Sim, senhor. Também eu temos, vou sintetizar... obviamente, trabalhos a seguir. Faz favor. Olha, eu vou sintetizar no seguinte. O nosso país tem o raro privilégio de contar com uma solução consensual, estudada exaustivamente, que poderá ainda ser melhorada face aos novos paradigmas tecnológicos, para implementar um aeroporto internacional num terreno do Estado, que suporta diferentes configurações de evolução futura de tráfego e necessidades dos utilizadores. É o caso do novo aeroporto de Lisboa, no Campo de Alcochete. O NAL é uma solução aeroportuária que permite diferir investimentos ao longo do tempo. É o chamado crescimento flexível, ajustável à evolução da procura. E termino com esta frase que já disse na introdução, que é: dificilmente se pode compreender o abandono de uma solução baseada no campo de tiro de Alcochete, o NAL, em favor da solução Montijo, muito limitativa na capacidade, operacionalidade, impactos ambientais, duração, longevidade e flexibilidade. Eu agradeço a paciência que tiveram em permitir-me prolongar um pouco aquilo que estava inicialmente estabelecido. Muito obrigado pela vossa atenção. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Em meu nome, em nome de todos nós, dizer-lhe que obviamente não foi nada amassador, antes pelo contrário, os contributos que nos trouxe foram enriquecedores e importantes, com certeza, e como é evidente. E, portanto, quero-lhe agradecer o facto de os ter trazido e ter estado connosco. Senhores deputados, terminamos esta audição.